Síncope ou crise convulsiva? Como você vai diferenciar na prática esses dois eventos agudos? Mas antes disso, solta a vinheta. Meu nome é Samantha, eu sou médica anestesista e eu tô aqui se você tá pensando inicialmente que esse tipo de dúvida nunca vai acontecer contigo, pra quebrar essa crença. Aconteceu com a Tamires, eu vou compartilhar aqui uma dúvida que ela enviou no nosso grupo de discussão do Intubaclass. Se você não sabe o que é o Intubaclass, é o nosso curso preparatório para os plantões. Além de aulas e cursos voltados para essa sua preparação real para a vida dos plantões, a gente também conta com um grupo de discussão com o suporte das especialidades. E a Tamires enviou essa dúvida lá no grupo de discussão. Um paciente no qual ela recebeu, que segundo a família, e que tinha apresentado um relato, um episódio de crise convulsiva, mas que aos olhos dela parecia muito mais síncope do que crise convulsiva. Como você vai fazer essa diferenciação na prática dos teus plantões? A medicina ela não é uma ciência matemática, não é algo preto no branco, e o paciente ele não se apresenta para você como você estudou no livro. Então, como você vai organizar o seu raciocínio clínico de acordo com perguntas estratégicas para que você consiga fazer essa diferenciação? Eu preparei uma tabela para a gente discutir isso. A gente vai comparar esses dois eventos agudos em relação ao início, situação típica, característica da queda, característica dos movimentos, tempo de duração da inconsciência, ou seja, recuperação e alguns achados associados. O primeiro deles, que é o início, para mim é o mais importante, porque o que antecede esse evento agudo te dá uma pista do diagnóstico. Quando a gente fala em síncope, é muito comum a ocorrência de pródromos associados a uma resposta vasovagal ou a hipoperfusão cerebral. Então é muito comum você escutar algo como: antes de ele evoluir para essa inconsciência, ele se queixava de uma sensação de desmaio, ele estava muito sudoreico, ele sentiu náuseas e vômitos, teve um escurecimento visual, tontura. Tudo isso é muito comum quando a gente fala de síncope. Na crise convulsiva, em contrapartida, não é comum a gente ter pródromos. O que pode acontecer, mas aí é raro, não é comum igual os pródromos numa síncope, é uma aura neurológica. E o que representa essa aura neurológica? Uma sensação de déjà vu, uma epigastralgia, a sensação de um cheiro ruim, alguma característica sensorial, mas isso é raro. Em contrapartida, numa síncope, os pródromos são muito comuns. Segundo ponto, situação típica. É muito comum uma síncope se correlacionar com gatilhos específicos. Exercício físico intenso, calor exagerado, um estresse emocional, uma dor muito forte. Tudo isso pode servir de gatilho para uma resposta vasovagal. E aí o paciente apresenta um evento agudo, a síncope. Na crise convulsiva, isso também não é uma verdade verdadeira. Tudo isso pode servir como gatilho para ocorrer também uma crise convulsiva? Pode, mas não necessariamente. Enquanto que numa síncope, em geral, existem gatilhos muito fortes. Terceiro ponto, característica da queda. Quando a gente fala da síncope, a gente fala de uma queda flácida. O paciente, ele cai igual uma banana, cai da bananeira ali, ó, pá! Sem tônus, completamente flácido. Enquanto que uma crise convulsiva apresenta uma queda na fase tônica, que é uma queda rígida, uma queda onde o paciente está completamente contraído. A fase flácida é no pós-crise. Na crise convulsiva propriamente dita, esse paciente está rígido. Então a característica da queda é algo muito importante. Outro ponto, movimentos. Uma síncope pode apresentar associado à queda e à perda de consciência, mioclonias. Só que são movimentos breves, que duram poucos segundos, arrítmicos e não tão intensos. Enquanto que numa crise convulsiva você tem abalos tônico-clônicos, intensos, ritmados e que não duram poucos segundos igual uma mioclonia, duram muitos minutos. Duração da inconsciência, segundos. O paciente ele apaga numa síncope e logo em seguida ele recupera a consciência. Enquanto que numa crise convulsiva não. Ainda mais se você for contar o período de recuperação, que é o período pós-ictal, que pode durar aí até 1-2 horas. Então, recuperação, rápido, retorno ao basal. Numa crise convulsiva, confusão e pós-ictal,
prolongada, que pode durar aí de 1 a 2 horas. E achados associados: síncope, náuseas e vômitos, e crise convulsiva, mordedura lateral da língua, cianose e incontinência. Qual que é a pergunta? Quais as perguntas, então, que eu faria para a família desse paciente para conseguir esclarecer se de fato é uma crise convulsiva ou se eu estou diante de uma síncope? Como a paciente estava antes de cair, de começar a ter aqueles abalos musculares? Ela queixou de alguma coisa? Ela se queixou de náuseas, vômitos, sensação de desmaio? Ela estava sudoreica ou foi algo que aconteceu do nada? Aonde ela estava no momento da crise? Tem algum gatilho? Ela estava fazendo uma trilha, estava super calor e aí do nada ela caiu e começou com esses abalos. A gente estava no meio de uma discussão super calorosa e aí do nada ela caiu. Então, existe algum gatilho que justifique isso? Uma vez que ela caiu, como ela caiu? Ela caiu contraída ou ela estava relaxada, estava flácida? Depois que ela caiu, quantos segundos ou minutos ela ficou inconsciente? Teve uma recuperação rápida ou ela ficou bastante tempo sem te responder? Você chamava e ela não interagia? Como eram essas contrações? Essas contrações duraram poucos segundos ou elas duraram muitos minutos? Enquanto ela apresentava esses abalos, ela tinha uma musculatura flácida ou ela estava completamente rígida? Teve algum outro sinal ou sintoma associado? Teve liberação esfincteriana? Ela apresentou mordedura, cianose? Então concorda comigo que tem muitas perguntas que a gente pode e que a gente precisa fazer para que a gente consiga ter clareza no diagnóstico? E uma vez que a gente tem clareza no diagnóstico, a gente consegue conduzir esse paciente com segurança? O manejo de uma crise convulsiva é completamente diferente do manejo de uma síncope. A abordagem farmacológica e a investigação de uma crise convulsiva é completamente diferente da abordagem farmacológica e da investigação de uma síncope. Então eu preciso saber como eu diferencio uma da outra e eu preciso então, sabendo como eu diferencio uma da outra, fazer perguntas, e aqui não perguntas médicas, mas perguntas que o leigo consiga compreender e te dar as pistas para que você consiga então fechar o seu diagnóstico. Eu espero que você tenha gostado e que esse vídeo te ajude na condução dos teus pacientes no plantão, porque o meu objetivo aqui hoje é fazer com que você eleve o seu nível de consciência de como traqueamento prático, direcionamento e construção de raciocínio clínico para situações reais do teu plantão podem transformar a tua performance dentro da medicina. Se você quer enviar o seu próximo caso, igual a Tamires enviou pra gente no grupo de discussão do WhatsApp, eu te convido a fazer sua pré-matrícula no Intuba Class. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Te vejo no próximo vídeo desse canal.